A fé cristã é baseada na palavra, não na letra, mas na palavra. Primeiro porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a segunda pessoa de Deus. Segundo, que das muitas formas que Deus escolheu para falar conosco, a mais solene foi a linguagem oral. Jesus, ao assumir a natureza humana, assumiu a condição da comunicabilidade humana. E o ser humano se comunica, se faz entender com os seus semelhantes, os seus pares, de muitas formas, mas a mais solene, a mais eloquente, a menos ambígua é a linguagem oral. E aqui está ao mesmo tempo a beleza desse sinal e também o desafio, porque o instrumental linguístico sempre trará consigo um quê de ambiguidade. A linguagem é sempre fruto de alguém para alguém, e esse alguém, quando fala, tem uma intenção, quer dar a entender alguma coisa quando fala, mas nem sempre aquele que escuta tem essa concepção, e por isso a linguagem às vezes se torna um sinal de contradição. Nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir, aparecem determinadas palavras-chave que nós precisamos matizar bem. Elas são categorias da nossa fé, só que, se mal entendidas, degringolam, ou seja, acabam causando uma confusão tremenda na inteligência, e isso pode levar algumas pessoas a uma prática de fé equivocada. Voltemos ao domingo passado. Quem lembra qual foi o assunto da homilia do domingo passado? Foi essa: perdição. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la, e quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Nós explicávamos que perder a vida não significa abdicar de tudo aquilo que a vida oferece de bom, de legítimo, de agradável, de prazeroso, dentro dos parâmetros da fé. Não tem nada a ver com se automutilar, não tem nada a ver com abdicar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, legítimos quando eles têm o respaldo da palavra de Deus. Perder a vida não significa isso. E tentávamos explicar isso da forma mais simples possível. Quando alguém perde algo, quando não é mais dono, quando achar aquilo que perdeu, ele não tem posse, ele não tem o domínio daquilo que ele perdeu. Perder a minha vida significa não ter mais o senhorio, a supremacia, não ser mais a pessoa mais importante da minha vida, mas Cristo. Quando eu perco a minha vida e a entrego a Ele, eu ganho a minha vida. Perder a minha vida significa ela não mais me pertence. Toma, Jesus, ela é tua. Agora tu dominas, tu reges, agora tu aconselhas, tu determinas com tua santa palavra. Isso significa perder a vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é perder-se, mas é um perder-se que significa ganhar. Tudo considero como perda para alcançar o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Citava esse texto também do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Portanto, perder a vida não tem nada de frustrante, de decepcionante. A palavra de Deus não tolhe, não mutila, não descaracteriza, não desfigura o homem com todos os seus anelos, os seus anseios, só que insere tudo isso no âmbito da obediência a Cristo. Seja feita a vossa vontade. Isso é perder a minha vontade, mas não significa dizer que
segundo os critérios de Cristo. Doravante, eu hei de submeter minha vontade à vontade de Cristo. Seja feita a vossa vontade. Muito bem. Agora, temos outras categorias também muito importantes da nossa fé cristã católica. E a primeira categoria é a capacidade de reconhecer que Deus está acima daquilo que somos, daquilo que pensamos e até da instituição a qual nós pertencemos. A capacidade de admitir que fora do meu âmbito, do meu contexto, da minha concepção filosófica, ideológica, e essa é a realidade da primeira leitura de hoje, e também do Evangelho, para além da minha religião, para além da instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, Deus pode agir, e normalmente age. É verdade que Jesus quis uma igreja indiscutível. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas isso não significa dizer que antes de Jesus fundar a igreja, e após ter fundado a igreja, o Espírito Santo do Pai e do Filho só deva agir na igreja. Excluir a possibilidade de Deus Todo-Poderoso, que não está condicionado a nada nem a ninguém, excluir a possibilidade de Ele agir para além dos limites da Igreja Católica, isso já é uma ilação que a palavra de Deus não autoriza que pensemos. Esse raciocínio não é correto. O fanatismo nasce precisamente desse equívoco. O fanático, o fenômeno do fanatismo não nasceu em âmbito religioso, mesmo porque existem fanáticos filosóficos, políticos, ideológicos, etc. Existem aqueles que não admitem que outros possam pensar diferente de si, que não possam divergir, que não possam ter uma outra concepção do mundo, do homem, da família, da sociedade e até dos valores morais. Esse é um princípio fundamental na convivência humana, aprender a conviver com a diferença. Também já tratamos desse assunto aqui, porque esse chavão é utilizado pelas ditas minorias. Nós queremos que seja respeitada a diversidade, muito bonito. Nós queremos que todos sejam tratados como iguais, assim começa a Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, nenhum problema. Mas eu citava que, além da igualdade e da diversidade, há um outro critério para nós católicos que é imprescindível: a identidade. Todavia, em nome da identidade, nós não podemos ignorar a diversidade. Sim, a minha identidade católica me leva a afirmar com radicalidade: eu sou católico, professo que essa é a fé verdadeira, professo que Jesus Cristo, uma única igreja. Eu tenho o direito de crer nisso, eu tenho o dever de crer nisso, mas tenho que respeitar, em nome da diversidade, aqueles que não acreditam nisso. Mas quem é você para admitir que a Igreja Católica foi a única religião fundada por Jesus? É a minha fé, essa é a minha identidade católica. Ah, mas eu não acredito nisso. Em nome da diversidade eu respeito. Maravilhoso que você tenha a sua identidade, mas eu tenho a minha. Agora, conviver na diversidade, em nome da igualdade, salvaguardando a identidade, nós não podemos, em nome da identidade, chegar ao fanatismo. Isto é, porque fulano não pensa como eu nego que ele tem algo de bom, eu nego que ele acredite em alguma coisa que se aproveite. Somente na minha fé tem a verdade. Essa afirmação é insustentável. Por quê? Porque Deus é a verdade. E Deus não está condicionado a nada nem a ninguém para revelar a sua verdade, para além dos limites daquela instituição que ele disse que ordinariamente fosse a intérprete da verdade. Portanto, ao mesmo tempo eu devo admitir que fora da religião católica há elementos de verdade. Mas isso não significa dizer que porque há elementos de verdade fora da fé católica, todas as religiões são iguais. Alto lá. No capítulo 14
14 do Evangelho segundo João, Jesus diz a respeito do Espírito: eu vos enviarei o Espírito e ele vos levará à verdade plena. É exatamente essa distinção que não pode ser esquecida pelos católicos: verdade plena e elementos de verdade. Quando alguém que não professa a fé católica diz que o homem tem uma dignidade, que o homem tem um valor, que ele deve ser respeitado, que a vida humana ela é sagrada, ele não está mentindo. Quando fora da Igreja Católica alguém defende a justiça, defende os direitos humanos, defende valores humanos, a ecologia, enfim, lá na Amazônia, o Greenpeace e tantas outras ONGs espalhadas pelo mundo que não tem nenhuma ligação com a fé católica, defendem valores humanos que nós defendemos, isso não é errado. Mas outra coisa é dizer que porque eles defendem valores que nós defendemos, que tudo que eles pensam a respeito de Deus e do mundo é verdadeiro. Lembrem-se que há 30 dias atrás falávamos aqui que o demônio também diz elementos de verdade. No capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos: sei quem tu és, o Santo de Deus. Até o diabo diz coisas verdadeiras a respeito de Jesus, diz coisas que nós temos que reconhecer. Isso é uma verdade. Agora, daí para você inferir que porque ele disse uma verdade ele está completamente certo, são outros 500. Alto lá, de forma alguma. O texto, no contexto, nos leva a dizer: não, essa palavra, ou essa frase, ou esse pensamento, ou esse raciocínio, isso é indiscutível, isso bate, entre aspas, com a minha fé, isso é perfeitamente plausível, perfeitamente aceitável. Agora, é preciso conhecer o pensamento e a praxe, aquela filosofia, daquela concepção, para se dizer, e aí é que está o desafio, que tudo o que se diz, tudo que se prega, tudo que se defende naquele corpo doutrinal é verdadeiro, a outro lado. Isso exige de nossa parte que conheçamos minimamente bem toda a nossa fé católica, o credo, por exemplo, a doutrina católica, os princípios católicos, para confrontarmos com aquele corpo doutrinal, com a visão, com a ideologia, com as ideias, com os princípios filosóficos, políticos, seja lá de quem for, também religiosos. Epa, aqui isso vai em conflito com a minha fé. Epa, isso daqui a doutrina da igreja não aprova. A igreja diz exatamente o contrário. Isso é extremamente importante, amados irmãos. Portanto, evitar o fanatismo e o relativismo. O fanatismo é a ditadura de achar que só eu e minha instituição, somente eu e os meus, temos o domínio, temos o poder, temos o privilégio, temos a prerrogativa absoluta, o domínio, o senhorio da verdade. E fora da minha instituição, fora do meu contexto, não há nada que se aproveite, não há nada que preste. Isso é fanatismo. E o oposto, o relativismo. Não, tudo é igual, porque fulano disse uma coisa tão bonita, mas que coisa fascinante. Não, porque ele falou uma coisa verdadeira, agora eu passarei a pensar como ele pensa. Lembrem-se que o diabo consegue colocar no meio de muitas mentiras, meias verdades. E meia verdade com meia verdade não dá uma verdade inteira. Dá uma mentira, não vale. Cuidado, lembrem-se. Podem perguntar a qualquer depravado, dependente, desgraçado na vida, que hoje está colhendo o fruto das suas equivocadas decisões. Se lá no começo, quando ele começou a enveredar por esse caminho sem volta, ou espero que tenha volta, ele não foi enganado, mas afirmou, acreditou em coisas em parte verdadeiras. Por exemplo, eu agora vou me embriagar, porque embriagar eu sinto prazer, e o prazer é um elemento importante da vida, e Deus quer que nós tenhamos prazer. Aí nós temos muitas verdades, mas com uma premissa mentirosa. Deus quer que nós sintamos prazer, claro. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O prazer é um elemento
da nossa constituição psicossomática. Se não experimentássemos prazer na hora de comer ou depois de uma boa comida, ninguém comeria. Se no ato sexual não houvesse um pouco de prazer, ninguém faria. Se trabalhando não tivéssemos a possibilidade de receber o dinheiro para comprando com o dinheiro aquilo que é suficiente e necessário para vivermos confortavelmente, ninguém trabalharia. E assim por diante. Deus coloca na nossa natureza, naquilo que apetece os nossos sentidos, uma certa bagagem de prazer. O prazer, a sensação de saciedade, ela é mais do que intuitiva, instintiva, ela é biológica, ela é genética. Há uma substância, e já falamos dela aqui, que ela é produzida em maior ou menor intensidade quando nós nos sentimos saciados. Há uma substância que, quando sentimos prazer, ela produz em nós uma sensação de bem-estar, até a vontade de descansar, de dormir. Vocês sabem que substância é essa? Falarei dela mais na frente. É uma substância, assim como a adrenalina, que potencializa o nosso corpo para tomar determinadas decisões. Há uma outra substância, falarei dela mais na frente, que nosso Senhor nos presenteia quando conseguimos o que queremos, quando atingimos o nosso objetivo: felicidade, prazer, também corporal. Sim, também corporal. É o clímax, é o ápice do prazer que diz: que saciedade, estou realmente satisfeito, lavei a minha alma e também o corpo. Pois bem, Deus coloca isso na nossa natureza, para que, uma vez obtendo aquilo que procuramos, experimentemos a sensação do prazer, e isso nos impila, nos mostre, nos jogue mais para frente, para alcançarmos outras coisas, e uma vez alcançadas, experimentemos esse prazer. Agora, o radicalismo de que falamos na primeira leitura. O Senhor desceu da nuvem, falou a Moisés. Moisés tem uma tarefa muito árdua, a tarefa de conduzir, orientar, aconselhar, discernir, julgar tudo o que acontece no meio do povo hebreu. E eram milhares de pessoas. Moisés reclama, pede a nosso Senhor que essa tarefa seja partilhada com outras pessoas. O Espírito repousa sobre Moisés, mas também o Senhor retira um pouco do Espírito que Moisés possuía e faz com que esse Espírito repouse sobre 70 anciãos. E eles passam a profetizar. Todavia, não continuaram. Deviam profetizar sempre, mas não continuaram. 2 homens que tinham ficado no acampamento, Eudá e Medá, também receberam do Senhor esse mesmo Espírito e profetizavam no acampamento. Os 70 anciãos e Moisés, repito, saíram do acampamento, e esse fenômeno, vamos chamar desse Pentecostes, ele acontece fora do acampamento. Esses 2 homens que ficaram no acampamento não eram do grupo dos 70. Ocorre que um jovem vai avisar a Moisés que os 2 estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, aquele que com a morte de Moisés vai governar, conduzir o povo, inclusive liderando na entrada da terra prometida, lá no começo do livro de Josué, é um garoto, é um adolescente, e tomado pelo espírito de ciúme, diz: Moisés, meu Senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: tens ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Aqui vamos ter que definir ciúme, que é um vício da alma, que não é sinônimo de inveja. Os 2 sempre caminham juntos, e quase sempre quem sente ciúme sente inveja, mas nem sempre isso acontece. Definição de inveja: inveja é a tristeza pelo bem do outro, acompanhada do propósito de que esse bem seja destruído.
Ou seja, o invejoso fica triste com o bem do outro, com a conquista do outro, com a qualidade do outro, com o predicado do outro. Ocorre que um jovem vai avisar a Moisés que os dois estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, aquele que com a morte de Moisés vai governar, conduzir o povo, inclusive liderando na entrada à terra prometida, lá no começo do livro de Josué, é um garoto, é um adolescente, e tomado pelo espírito de ciúme, diz: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: tens ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Aqui vamos ter que definir ciúme, que é um vício da alma, que não é sinônimo de inveja. Os dois sempre caminham juntos, e quase sempre quem sente ciúme sente inveja, mas nem sempre isso acontece. Definição de inveja: inveja é a tristeza pelo bem do outro, acompanhada do propósito de que esse bem seja destruído. Ou seja, o invejoso fica triste com o bem do outro, com a conquista do outro, com a qualidade do outro, com o predicado do outro, fica insatisfeito, revoltado, vírgula. E esse sentimento vem acompanhado do desejo de que esse dom, essa conquista, essa graça, esse predicado, essa virtude sejam destruídos. Tomara que morra, tomara que alguém um dia o enfrente, tomara que perca, tomara que se acidente, tomara que isso, tomara que aquilo outro. Por ser um sentimento baixo, mesquinho, quase monstruoso, animado, nem os animais têm ciúme, por favor, têm inveja. Ninguém, ou quase ninguém, é capaz de revelar, não sei, no sacramento da confissão, que é invejoso, que tem esse complexo de inferioridade. Mas inveja é isso. Repetindo, é a definição de Santo Tomás de Aquino: é a tristeza pelo bem do outro, acompanhada do sentimento de que esse bem seja destruído. O ciúme não é exatamente isso. O ciúme brota de uma suspeita da coerência, da fidelidade, da autenticidade, numa relação entre pares, que faz insinuar a provável perversidade, o provável mau caratismo, a provável infidelidade, a provável falta, a provável culpa, o provável defeito. Eu vou ser mais claro: o marido que sente, a mulher que sente ciúme do esposo. Por favor, aqui eu já digo que existe um ciúme bom e existe um ciúme ruim na Bíblia. A Bíblia chama 14 vezes Deus de ciumento. Deus é ciumento. Mas existe na Bíblia um ciúme bom e um ciúme mau. Ciúme bom é quando eu tenho o cuidado pelo bem do outro e não quero que esse bem seja prejudicado. Eu tenho preocupação com você, não duvido da sua fidelidade. Eu só faço isso, só digo isso porque quero o seu bem. Esse é o ciúme bom. Deus é ciumento, zeloso, cuidadoso, protege, tudo faz para que o amado não se prejudique. Esse é o ciúme bom. Com o pecado, tudo que é bom acaba adquirindo uma vertente má. Aí vem o ciúme mau. O ciúme mau, nesse caso da esposa e do esposo, a esposa ciumenta diz: fulana está dando em cima do meu marido, ele é culpado, ela sem vergonha, ele está dando asas, ele tem culpa no cartório. Olha, quando isso é fruto não de um conhecimento de causa, mas de um juízo premeditado, esse é o ciúme mau. É um ciúme que suspeita da pessoa amada sem motivo, sem razões concretas, sem razões plausíveis. Ficou claro? Sobretudo mulheres, por favor, sede ciumentas como Deus é ciumento de cada um de nós. Ciúme bom, zelo pelo bem da pessoa amada, cuidado, proteção, quando eu lhe falo, quando eu lhe alivio,
Eu não estou insinuando que você me é infiel. Eu só estou pedindo, só estou lembrando a você que tome certos cuidados, que tome certas precauções. Não subestime o poder de uma mulher que não é de Deus. Lembre-se que foi por causa de uma mulher, estou aqui, por favor, generalizando, foi Eva quem comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela primeiro, e depois conseguiu convencer o marido. A capacidade de convicção de um ser humano, seja ele homem ou mulher, não subestime isso. Eu nunca duvidei, nunca suspeitei de você. Estou fazendo essa liberdade, vai fazer um curso, um congresso, lá não sei com quem, como vai passar tanto tempo fora, etc. Tome as seguintes cautelas, os seguintes cuidados. Cuidado com quem você anda. Lembre-se que você tem um sacramento a zelar, tem uma esposa que vai ficar aqui em Brasília. Nada disso é pecaminoso, nada disso é sinal do ciúme mau, porque ela em nenhum momento insinuou acerca da infidelidade dele, afirmou que ele era infiel. O ciúme mau é aquele que leva a pessoa a suspeitar a pessoa amada sem fundamento, sem indícios, sem provas, e passa a tratá-lo como um potencial traidor. Pois bem, esse é o ciúme pecaminoso da primeira leitura de hoje. Moisés, meu Senhor, manda que eles se calem. Nas entrelinhas a gente pode até suspeitar, eles estão admitindo, Josué, filho de Nun, está admitindo aqui a possibilidade de que eles não são honestos, de que eles não são sinceros. Por que não foram chamados a integrar o grupo dos 70? Aqui a preocupação, o ciúme é pecaminoso porque é dirigido àquela pessoa inocente. Quando o ciúme é fruto, repito, não desse sentimento, mas daquele outro, fundado, ele não é pecaminoso. O ciúme dentro da igreja. Eu queria agora convidar vocês a imaginar a seguinte cena, que eu acho que é comum a todos nós diariamente quando ligamos a TV. Naquele canal, fulano que não é da minha religião está pregando. Às vezes uma pregação boa, temos que reconhecer, há alguns bons pregadores de mídia que não são católicos, que têm realmente o dom da palavra, que pregam com eloquência, que anunciam Jesus, que não atacam a religião de ninguém. Ah, não, mas é protestante, chega, está no inferno, está condenado. Não é isso que diz a palavra de Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo diz a respeito das pessoas que pregam Jesus por inveja, por despeito, para irritar São Paulo. Ele diz, não importa, contando que Cristo seja anunciado. Reparem que princípio bonito. É esse o discernimento com relação à primeira leitura, que eu gosto. Está buscando Jesus fora da igreja católica. A árvore se conhece pelos frutos. Antes bebia, fumava, praticava todo tipo de vício, mas agora não. Agora não fuma mais, não anda mais com os pecadores, agora deixou o pecado. Isso não é bom? Claro que é. Dê graças a Deus. Não plenamente, por favor. Dê graças a Deus, porque nesse estágio da busca dele, da pessoa de Jesus Cristo, ele deixou os vícios. Não diga que isso é mal. Ele está chegando na sua casa com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia é a palavra de Deus, ainda que a Bíblia dos protestantes não tenha todos os livros da Bíblia católica, mas é a palavra de Deus. Não é um livro satânico, não é um livro de moralidade. Ele agora está lendo a Bíblia, ainda que não seja a Bíblia católica, mas está lendo a palavra de Deus. Ele deixou o pecado. Então, Dom José, basta isso? Eu já disse que não basta. É insuficiente, porque ele ainda não tem a Eucaristia, não tem a Virgem Maria, não tem os sacramentos da igreja, não tem essa riqueza que Jesus instituiu e entregou a única igreja, que é a igreja católica. Agora, aí vem o desafio. Se não relativismo, nem fanatismo, e o fanatismo é que leva a pessoa a dizer, você está procurando um demônio naquela igreja protestante. Não, isso não. Isso não. Está procurando Jesus. A maneira dele. Agora tem uma coisa para dizer para a senhora. Nessa hora, não convém que a senhora reflita e pergunte a Jesus onde foi que eu errei. Dê uma olhada agora na primeira leitura de hoje.
repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Nessa hora, os sacerdotes são todos culpados. A culpa é da igreja, a culpa é da igreja, a culpa é da igreja, a culpa é da igreja. Agora eu quero que a senhora, cujo filho está frequentando o protestantismo, responda: a senhora continuou a profetizar ou não continuou? Devia evangelizar, devia falar de Jesus, devia trazer o filho para a igreja, devia rezar dentro de casa o texto, a palavra de Deus, ser católica 100%, mas ela não cumpriu o seu papel de catequista, de mãe evangelizadora. Por isso, nessa carência, o filho foi buscar fora de casa, porque deveria encontrar dentro dela. Mas não se desespere, porque temos muito em comum. Ele crê em Jesus. Procure ser santa, procure evangelizar com muita paciência, procure se inteirar da Igreja Católica com as pessoas certas, a respeito daquelas interrogações que o seu filho formulou e cujas respostas não encontrou dentro da Igreja Católica e foi procurar fora da Igreja Católica. Com paciência, evangelize e catequize o seu filho. Vai demorar muito. Santa Mônica esperou 26 anos para converter o seu filho. Vejam, eu citei um caso bem concreto para mostrar, à luz do Evangelho de hoje e da primeira leitura de hoje, que nós não podemos cair nos dois equívocos, o do fanatismo e o do relativismo. Fora da Igreja Católica, Deus pode falar verdades. Fora da Igreja Católica, há coisas bonitas, há coisas justas, há coisas corretas. Ponto. Parágrafo. Ponto, parágrafo. Por favor, agora começar o parágrafo. Isso, porém, não significa dizer que porque naquela denominação, naquela filosofia, naquela ideologia há elementos de verdade, que tudo daquela religião, que tudo daquela filosofia ou daquela ideologia é correto. O discernimento vai dizer: isso é bom, isso não é, isso é correto, isso não é. E sempre o católico, fazendo esse exercício de discernimento, deve dizer: a minha fé católica, apostólica romana, tem tudo aquilo de que o homem necessita para a salvação. A plenitude dos elementos de salvação encontra-se apenas na Igreja Católica. Dizer que a plenitude da verdade está na Igreja Católica não significa dizer que fora dela tudo é mentira, nem 8 nem 80. Espero, portanto, que os potenciais fanáticos não fiquem com raiva de mim, nem os relativistas fiquem com raiva de mim. Virtus in medio, a virtude está no meio. E quando a gente é equilibrado, a gente é ponderado, como o Evangelho, por favor, a gente não comete esses abusos, esses absurdos de determinados muçulmanos, por exemplo, de dizer que quem não professa a sua fé é crão, é ímpio e assim por diante. Quem não professa a fé judaica, como dizem alguns, infelizmente, alguns, não todos, membros do judaísmo, e quem não é judeu é crão. Essa mentalidade existia até no tempo de Jesus. Isso não é correto. E dentro do cristianismo também é preciso que nós equilibremos a nossa concepção, a nossa visão acerca da verdade que ultrapassa os limites da Igreja Católica, mas não significa dizer que porque há elementos de verdade fora da Igreja Católica, tudo é relativo, religião é tudo igual, tudo é a mesma coisa. Não é. Olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo, que disse no Evangelho de hoje: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Defendeu um valor evangélico, está do nosso lado. Aliemos-nos a Ele. Estejamos próximos a Ele na defesa daquele valor, na defesa daquele princípio. Vou dar-vos um exemplo bem simples. Os católicos devem se unir à dita bancada evangélica para impedir que seja aprovado o aborto no Brasil? Claro que sim. A defesa da vida não é um valor defendido apenas pela Igreja Católica. Vamos nos unir a todos os que defendem aquilo que nós defendemos. Não significa dizer que porque estamos aliados nesse propósito, que nós concordamos com tudo aquilo que eles pregam. É diferente. É uma visão, portanto, bem equilibrada
que a liturgia nos convida a assumir para evitar dois riscos gravíssimos que têm levado as pessoas a uma confusão. De um lado, o relativismo religioso. Do outro lado, o fanatismo religioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.